Fala, Itavano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, mais uma videoaula curta, bem tranquila. Como sempre, assistam o vídeo inteiro, assistam tudo, façam tudo que tá solicitado no Moodle, tudo que está solicitado aqui e vão pro vídeo. Primeira coisa que vocês fazem é pegar o livro e abrir ele na página 36. A página 36 do livro está lá escrito regionalização por blocos econômicos. Atualmente o mundo ele é regionalizado de duas maneiras, por blocos econômicos e por norte e sul. Eu vou explicar o que é bloco econômico, o que é divisão norte e sul e vou tentar dar um contexto mais ou menos de como o Brasil está movido nisso aí, beleza? Olha só, um dos aspectos da economia globalizada é a diminuição ou eliminação de barreiras alfandegárias, taxas, impostos, restrições a produtos e serviços, restrições de pessoas entre países ou bloco de países para estimular a circulação de mercadorias e de capitais. Capitais, nesse caso, dinheiro. A busca pela ampliação do comércio internacional estimulou a formulação dos blocos econômicos, isto é, associações de países com o objetivo de ampliar as relações econômicas, realizando trocas comerciais com pouca ou nenhuma restrição. Ou seja, o que é um bloco econômico? Países se conversam. Professor, mas o país não tem boca? Tem. A boca deles são seus presidentes, são seus governantes, beleza? Por isso que eles são eleitos. Então, países eles se organizam e eles se juntam em grandes blocos, que nós chamamos de blocos econômicos. Esses blocos econômicos eles não têm uma regra pré-definida. Cada bloco vai definir sua regra. O primeiro bloco econômico da história, que foi realmente organizado, é um bloco chamado Benelux. São 3 países bem pequenininhos da Europa, chamados Bélgica, Luxemburgo e Holanda. B de Bélgica, Lux de Luxemburgo e Ne de Holanda. Não faz sentido, né? Nederland, que é o Holanda e holandês. Então esse bloco, qual é a ideia do bloco econômico do Benelux? Holanda, Luxemburgo e Bélgica são países muito pequenos. E por serem países muito pequenos, eles têm menos força econômica, certo? E tendo menos força econômica, eles acabam não tendo influência para vender seus produtos. Qual era o principal produto do Benelux? Carvão mineral. Eles não tinham essa influência para vender o carvão para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França. A concorrência de outros países, como a China, por exemplo, sempre foi meio desleal, porque é um país muito grande contra países pequenininhos. Qual foi a solução desses países pequenos? Se juntarem. E ao invés de serem 3 países, eles eram um só. Eles vendiam como um país só. Então 3 países pequenos juntos se tornam um país um pouco maior, com um pouco mais de força, com um pouco mais de importância. Além disso, além de se juntar para vender mais, existem casos como o Mercosul, o Mercado Comum do Sul da América do Sul, o único bloco econômico que o Brasil faz parte oficialmente. Qual é a ideia do Mercosul? O Brasil, inicialmente, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Depois entraram no Venezuela e Colômbia. Mas Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, esses 5 países, eles se juntaram para fazer uma coisa muito simples. Circular mercadoria e dinheiro pagando menos imposto. O que isso significa? Significa que o Brasil passou a vender seus produtos para a Argentina e para o Chile e para o Uruguai e para o Paraguai sem que esses países cobrassem imposto do Brasil. E o Brasil passa a comprar esses produtos sem cobrar imposto deles também. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo prático. O Brasil, desses 5 países, o Brasil é o que mais produz carros. Os carros brasileiros, mesmo não sendo marcas brasileiras, mas fabricados no Brasil, como Volkswagen, Ford e Chevrolet, esses carros vão para a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai sem pagar imposto, ou pagando um imposto muito baixinho. O Brasil não produz trigo. 90% do trigo que o Brasil consome vem de outros países. Principalmente de quem? Da Argentina. Então, esse trigo chega no Brasil muito mais barato, sem a cobrança de imposto. Nós vendemos carro, compramos trigo. Vendemos roupa, compramos vinho. Sabe, é uma troca de produtos, e não só de produtos, mas de serviços também. Dos maiores exemplos é a energia elétrica. A energia de Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela abastece todo o país do Paraguai. Isso só é
só existe por causa de um bloco econômico, certo? Há países que fazem parte de 2, 3, vários blocos econômicos. A ideia é vender para o máximo de pessoas possíveis e ganhar o máximo de dinheiro possível, certo? Aí você está vendo o mapa aqui em qualquer lugar da tela. Aqui. E também no livro, na página 36, é o mesmo mapa, que é os principais blocos econômicos regionais. Professor, tem blocos econômicos que não são regionais? Tem a OCDE, que é um bloco econômico não regional, porque os países não estão próximos, então você não pode considerar uma região. Então os blocos econômicos são mais complexos. Então a gente vai ficar só nos blocos regionais, porque os não regionais a gente vai ver eles mais para frente. Ó, na América, os principais blocos econômicos são o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, e em menor grau, a Comunidade Andina, o CAN. A Comunidade Andina tem Chile, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia e Equador, se eu não me engano. Não vou lembrar exatamente todos eles. E a Comunidade do Caribe, o CARICOM, que são os países do Caribe. Cuba não é capitalista, então não pode entrar. Mas Jamaica, Trinidad e Tobago, Guatemala, países menores, mas que juntos é aquela ideia. Eles separados são muito fracos. A CARICOM já é muito mais forte, certo? E na Europa, o principal bloco econômico do mundo, a União Europeia. Na África, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC. A Comunidade Econômica do Oeste Africano, a ECOWAS. E na Ásia, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, a Ásia, um dos blocos econômicos mais fortes do mundo. Tem Japão, China, Coreia do Sul. Esses têm blocos transcontinentais, como a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, que é um bloco econômico que junta países da Ásia como Índia, China, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Taiwan, com países da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, enfim. E que reúne países da América e da Ásia e da Oceania. O Chile também faz parte e o México também faz parte da APEC. Então, você nota que esses blocos econômicos, o Chile faz parte de 3, só dos que eu falei. Eles têm outros blocos, certo? Então, a gente tem que ter esse entendimento que a regionalização é uma regionalização não é natural, é uma regionalização política. Você bota o Mercosul, Brasil, Argentina, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Venezuela, você não bota o Equador, você não bota a Bolívia, você não bota o Peru, que são países próximos. Por quê? Porque economicamente falando, a grana fala mais alto, certo? E existem outras peculiaridades dentro desses blocos econômicos, como por exemplo livre circulação de pessoas. Né? Na NAFTA, lá do México, Estados Unidos e Canadá, as pessoas não são livres para se movimentar dentro desses 3 países. Você precisa de autorização para ir de um país para o outro. Já na Mercosul, não, você não precisa de autorização. Você pode sair do Brasil e ir para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, a hora que você quiser. Você não precisa de uma autorização, como um visto, por exemplo. Sabe? Então, cada bloco econômico tem sua peculiaridade. A gente vai estudar mais sobre os blocos econômicos mais para frente. Por último, mais ou menos importante, a regionalização que separa o mundo entre... lembra lá, primeiro, segundo, terceiro mundo? Primeiro mundo, países ricos. Segundo mundo, socialistas. Terceiro mundo, capitalistas pobres. O mundo também é dividido mais ou menos dessa maneira. Mas nós dividimos hoje ele em norte e sul. Tá vendo aqui? Uma imagem, está em qualquer lugar da tela aqui. É a mesma imagem que você vê no livro na página 37. Vamos ler a página 37? O fim das disputas ideológicas entre os blocos capitalista e socialista tornou as diferenças socioeconômicas entre os países mais evidentes. Surgiu então um novo conflito marcado pelas contradições entre os países do norte, considerados ricos ou desenvolvidos, e os países do sul, considerados pobres ou subdesenvolvidos. A regionalização do mundo entre norte e sul foi definida com base em critérios socioeconômicos. Não se deve confundi-las com a divisão do mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Aí é só geografia mesmo. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Definida pelo Equador. Observe o mapa que há países considerados desenvolvidos localizados no hemisfério sul e países considerados subdesenvolvidos localizados no hemisfério norte. Quais países desenvolvidos estão no hemisfério sul? Austrália, Nova Zelândia. Quais países não são desenvolvidos ou subdesenvolvidos que estão no hemisfério norte? Quero botar Chile, metade da África, todo o continente da Ásia.
Só que além disso, você está notando que tem uns países riscadinhos. Certo? Ó, essa proposta leva a generalizações, pois há muitas diferenças econômicas e sociais entre os países, principalmente os do Sul. Quando analisamos a expectativa de vida, por exemplo, temos uma média de 75 anos para o Brasil e 53 anos para a Serra Leoa, que fica na África. Que também, os dois fazem parte do Bloco Sul. Por isso, nós pegamos o Bloco Sul e tiramos Brasil, México, Índia e China. Certo? Por que esses países? Porque eles são chamados emergentes ou países em desenvolvimento. Você também pode colocar África do Sul, Argentina, México, Indonésia. São países que são pobres, relativamente pobres, mas não são tão pobres quanto os outros. Então nós dividimos o mundo em 3 grupos novamente. Os países ricos ou desenvolvidos do norte, países subdesenvolvidos ou pobres do sul e os países emergentes ou em desenvolvimento também do sul. Fácil, né? É isso aí, é assim que o mundo é dividido hoje em dia, certo? Viu? Falei que o vídeo ia ser curto, ia ser rápido. Já matamos um videozinho aí, um pouco mais de 10 minutos. Façam todos os exercícios, façam tudo o que você tem que fazer. Boa aula e até a próxima. Valeu, oitavo ano!